Deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito, mas muito sincero comigo. Você tem um cachorro, um gato, um pet, sei lá, talvez uma planta, daquelas plantinhas que você deu um nome, que você gosta de cuidar, conversar com ela de manhã? Pensa num ser vivo pelo qual você sente um carinho profundo e uma responsabilidade, ou seja, você cuida, você se sente responsável por cuidar, porque você ama. Agora imagina que o seu pet, a sua plantinha, ficasse doente. O veterinário, sei lá, te entrega uma receita, um remédio que precisa ser dado todos os dias, religiosamente às 8 da manhã e às 8 da noite, sei lá, e falhar um único dia, senão o tratamento vai todo por água abaixo. Você daria? É claro que sim, né? A pergunta é quase ofensiva. Você não apenas daria, mas você se tornaria o guardião desse cronograma. Você ia colocar um alarme no celular, sei lá. Você ia comprar a caixa de remédio com antecedência para não correr o risco de acabar. Você moveria céus e terras porque você é o responsável por aquela vida. Você ama. Então o bem-estar dela depende de você. É uma questão de honra, de amor, de dever, de responsabilidade. Agora, aqui vem uma pergunta muito importante. A pergunta que separa as crianças dos adultos nesse jogo da vida. Se o seu médico, depois de você fazer uma bateria de exames, te prescrevesse um remédio com exatamente a mesma disciplina rigorosa, você tomaria? E a sua vitamina D, que ele diz que é muito importante? E aquela recomendação, que é quase uma súplica de você dormir por 8 horas toda noite, para você regular os seus hormônios, sua sanidade mental? E se exercitar no mínimo 3 vezes por semana, para não deixar seu corpo atrofiar, sua mente se afundar na ansiedade? Você cumpre isso para si mesmo? Com a mesma precisão, com a mesma dedicação que você faz para o seu cachorrinho? Se a sua resposta honesta, tá, for não, ou mais ou menos, e aí você sentiu aquela dorzinha no estômago, aquele frio, sabe? Aquele desconforto que a gente tenta empurrar para baixo do tapete. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Por que é que você trata o seu animal de estimação com mais respeito e responsabilidade do que você trata o seu próprio corpo, a sua própria vida? Eu posso dizer que isso é a semente podre de quase todo o caos que você enfrenta na sua vida. Era minha também. E eu mudei isso. Então hoje eu quero falar sobre a única regra que vai te salvar do caos da sua vida. Trate a si mesmo como você trataria alguém que você ama. Esse foi o caminho que eu descobri para parar de aceitar migalha e conseguir construir a vida que eu sempre quis e que eu mereço. A razão que a sua vida não decola, seu dinheiro não sai do lugar, seus relacionamentos não vão para frente, não é o governo, não é seu chefe, não é seu ex. O maior sabotador da sua vida dorme com você toda noite, é você. Usa suas roupas, usa seu CPF. E antes que você me ache grossa e feche esse vídeo, respira. Porque eu não tô aqui para te culpar nem te julgar. Eu tô aqui para te dar um caminho que funcionou comigo e pode funcionar com você também. E no final eu vou dar algumas ferramentas de Access que vão ajudar bastante você a se livrar desse caos. A gente sempre tá de saco cheio de saber o que precisa fazer, né? Mas nunca consegue fazer. A gente vive num ciclo de promessas quebradas para si mesmo. A gente sente que tem um inimigo interno que mina cada coisa que a gente faz, cada passo que a gente dá. Mas por que diabos a gente faz isso, Vanessa? Simples, porque é mais fácil a gente cuidar dos outros que de nós mesmos. E a resposta do porquê que é mais fácil isso não é muito legal, mas ela é necessária. É porque nós conhecemos o nosso próprio lixo. Você conhece cada mentira que você contou, cada promessa que você quebrou, cada pensamento mesquinho que você já teve. Você tem acesso a 24 horas por dia do seu próprio lado negro, sabe?
aquele dark side que o povo fala. Você conhece suas falhas, você conhece as suas fraquezas, a sua procrastinação, a sua inveja. Todo o seu lado ruim, você conhece. Ninguém mais conhece como você. E no fundo, uma parte de você se julga por isso. Lá no seu subconsciente. Eu fazia isso direto. Uma parte de você acredita que não merece o mesmo cuidado e respeito que um ser inocente como um animalzinho, um pet ou uma outra pessoa que você ama. A gente se vê como uma fraude, sabe? E quem é que vai investir tempo, dinheiro e disciplina em alguém que ela acha uma fraude? Então o que a gente faz? A gente se torna uma cuidadora, né, oficial de todo mundo. A amiga que ouve o problema de todo mundo por horas. Aquela filha que resolve todos os problemas da família, eu era essa. Sempre estava resolvendo todos os problemas da minha mãe, que estava sempre doente, tinha muito problema para resolver, eu estava sempre resolvendo. Aquela profissional que pega todo o trabalho extra para ajudar a equipe. Sabe quando você se torna boazinha? E ser a boazinha é uma droga, porque ela te dá uma validação externa imediata. Nossa, como você é incrível. O que seria de mim sem você? E esse elogio vira uma muleta pra gente. A gente terceiriza o nosso senso de valor. A gente só se sente boa quando tá se sacrificando por alguém. Mas eu preciso te contar uma coisa. Esse sacrifício constante não é nobreza. Tem um nome, é autoabandono. É uma forma lenta e socialmente aceitável de matar a sua alma. Você está matando seus sonhos, sua energia, seu tempo, suas necessidades, em nome de ser a salvadora de todo mundo, menos de você mesma. A gente se torna a médica que fuma, o personal trainer que não treina, aquela consultora financeira que está sempre endividada. A gente sabe o que é certo para todo mundo, né? Menos para nós mesmos. A gente não aplica na nossa própria vida a lógica que a gente aplica para a vida dos outros. Quando, na verdade, isso é a mais pura falta de amor próprio. Mas ela está disfarçada com a máscara do altruísmo. Eu ajudo todo mundo. A gente acha que cuidar de si é acender uma vela, é fazer uma máscara de argila, tomar uma taça de vinho. Isso é gostoso, mas não é cuidado. Isso, na maioria das vezes, é uma gratificação instantânea que a gente se dá para camuflar tudo que a gente não cuida de si mesmo. Porque cuidar de si mesmo, como a gente cuida de alguém que a gente é responsável, que a gente ama, é como você ser a sua própria mãe, o seu pai, responsável por você. Não é aquela mãe que te dá doce para te fazer parar de chorar, mas aquela mãe que fala, você precisa comer vegetais, você precisa escovar os dentes, você precisa ir cedo para a cama, porque eu me preocupo com você, eu te amo, eu quero ver você bem no futuro. Então, cuidar de si mesmo é uma disciplina, não é um luxo. É fazer o que é bom para a sua versão do futuro, mesmo que a sua versão do presente queira ficar no sofá comendo porcaria e vendo Netflix. Então, é você ser responsável por si mesmo, é sobre você ter limites, é manter a porcaria da sua palavra com você mesmo. É você negociar consigo como se você fosse um parceiro, uma parceira, e escolher o que é significativo e não o que é mais fácil. Ah, Vanessa, ok, já tentei fazer isso várias vezes, mas aí o que acontece? Aquela voz na cabeça começa a gritar, você não consegue, você é uma fracassada, você sempre tá desistindo. E aqui é o ponto em que a maioria das pessoas para. É aqui que a disciplina, sozinha, ela pode se tornar só mais uma coisa para te julgar, só mais um chicote para te bater, entendeu? E é exatamente nesse ponto que a gente tem que virar o jogo, e foi isso que eu fiz quando eu comecei a realmente usar algumas ferramentas, principalmente do Axis, para me ajudar. É o que eu vou compartilhar com vocês. Como eu falei num vídeo anterior, né, no vídeo que eu falei aí sobre a ferramenta do Axis, uma ferramenta do Axis, o Axis diz pra gente que a maioria dos nossos pensamentos, 99%, não são nossos, né? As nossas emoções não são nossas. Você é uma antena parabólica, psíquica, né, que capta o lixo mental do planeta.
Aquela voz que diz você é uma fracassada, você olha para ela e diz: a quem pertence isso? É a voz da sua mãe, do seu pai, do professor, da sociedade? No momento em que você faz essa pergunta, como eu expliquei naquele vídeo, você para de se identificar com o pensamento. Você só observa. Se ele ficar mais leve, se um espaço se abrir, é isso. Você não estava sintonizada numa estação de rádio que era sua. Então você devolve ao remetente com consciência anexada. E você não só se liberta, como você envia uma possibilidade de clareza de volta para a fonte dessa porcaria toda. Ou seja, você devolve para o remetente, mas com consciência anexada. Quem não viu esse vídeo anterior, eu vou ver se eu deixo nos cards ou no final da tela aí para vocês. Vale a pena. Isso muda tudo, porque aquela escuridão que você acha que conhece, e se a maioria dela não é sua? Se você só estivesse punindo por um crime que você não cometeu. Ok, você usou a ferramenta aí que eu falei, a quem pertence isso, mas ainda sobrou um pensamento pesado. Aquele 1% que parece ser seu mesmo, né, como eu disse. A crença do eu sou péssima com dinheiro, dentre outras. Em vez de você lutar contra esse pensamento, você vai neutralizar. Para cada pensamento de auto-julgamento, você vai dizer, como se fosse um mantra, tá, gente? É para fazer como um mantra. Pega os mantras que eu coloco aqui no canal e vai ouvindo. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista em eu sou péssima com dinheiro. Você transforma aqui aquela ideia, aquela crença, apenas um ponto de vista. Ou seja, isso não é verdade. Isso é apenas um ponto de vista. Você tira o peso, a carga. Porque quando você vê que é um ponto de vista apenas, você tem consciência de que aquilo não é verdade absoluta. Ela deixa de ser um fato. Eu sou. E se torna apenas um ponto de vista, uma escolha, uma opção. E se esse é só um ponto de vista, você pode escolher outro. Entendeu? Isso te dá o poder de volta. Essa é uma das ferramentas do Access que eu usava também. Isso é apenas um ponto de vista. Toda vez que vinha alguma coisa, algum pensamento desse tipo na minha cabeça. A partir desse espaço de neutralidade, você consegue tomar uma atitude disciplinada, porque isso se torna mais fácil. A disciplina, às vezes, ela pode soar como uma obrigação. E é terrível, né? Ah, eu tenho que fazer isso. Mas o Access te ensina a viver na pergunta. Ao invés de você se dar uma ordem, faz uma pergunta. Porque a pergunta abre uma possibilidade. Então, ao invés de eu tenho que ir para a academia, por que você não pergunta? Corpo, que movimento seria divertido para a gente fazer hoje? Quem sabe a resposta não seja academia, mas seja uma aula de dança, uma caminhada. Sei lá. O resultado é movimento. Ou seja, o resultado é o mesmo. Você vai perder caloria, você vai fazer movimento, vai movimentar seu corpo, né? Mas o caminho é mais leve. Não é aquele caminho da obrigação. Eu preciso organizar a minha vida financeira. Pergunta: o que se requer para que eu tenha total clareza e facilidade com o dinheiro? Porque a pergunta, não sei se vocês percebem, ela abre portas que a afirmação eu preciso fecha. Quando você começa a se tratar como alguém que você ama, que você é responsável, você se torna imune a muita porcaria. Quando você faz uma pergunta ao invés de uma afirmação eu preciso, as coisas ficam mais fáceis de lidar, porque não tem julgamento ali, tem uma leveza, tem uma possibilidade. Uma pessoa que se cuida, que valoriza o seu tempo, a sua energia, a sua paz, ela não vai aceitar um parceiro, por exemplo, que a desrespeita. Você para de ser um projeto de reabilitação para os outros e começa a atrair pessoas que também se valorizam, que cuidam de si mesmas. E não é sobre você fazer afirmações de riqueza, ai Vanessa, eu vou ficar pensando positivo, não é disso que eu estou falando. É sobre você sentar a bunda na cadeira e organizar suas finanças.
É pedir o aumento que você merece e dizer não para aquele trabalho que está destruindo a sua saúde mental. Não é sobre ficar sentado sem fazer nada. É sobre tomar a atitude que mais vai te beneficiar. É ter coragem para isso. Quando você se trata como um ativo valioso, você para de tomar decisões baseadas no medo e começa a operar a partir do valor, o valor que você tem. E na espiritualidade, como que, por exemplo, você espera ouvir a sua intuição? Se a sua casa, que é o seu corpo e sua mente, está um caos. Quando você começa a cuidar de si mesmo e você limpa o canal, a lei da atração, a espiritualidade, os guias, sei lá, começam a funcionar. Porque tem muita gente aqui no canal que me pergunta: ah, Vanessa, mas eu não consigo ouvir nada. Eu não tenho sensibilidade, eu não tenho intuição, eu não consigo ouvir os sinais do universo, ninguém me ajuda, eu não tenho mediunidade, eu não tenho nada. Mas será que o seu canal não está sujo? Como é que você quer ter alguma coisa, sentir coisas mais sutis, mais leves, se o seu canal está completamente entupido e pesado? Quando você começa a limpar esse canal, o universo ele começa a chegar mais próximo, com sinais, com insights, com percepções, e você começa a perceber, porque o universo espelha a sua relação com você mesma. Então, se você se tratar como a rainha do seu universo, ele também vai te tratar da mesma maneira. A razão pela qual você se sentiu uma fraude, a razão pela qual aquela disciplina parecia um castigo, é porque você estava tentando construir uma casa, que é a sua vida, num terreno totalmente pantanoso, a sua mente cheia de lixo, de coisa que não é sua. Então, quando a gente começa a usar essas ferramentas que eu estou falando aqui para vocês, né, de a quem pertence isso, fazer perguntas e tal, a gente percebe que a maioria da lama desse pântano não é nossa. A gente percebe que ter essa disciplina, ter esses insights, isso tudo não é um monstro, é só algo que a gente precisa limpar. É só um ponto de vista interessante que a gente tem, que a gente precisa mudar, que a gente precisa olhar por outro ponto de vista. E é nesse terreno que a disciplina que a gente precisa, ela se torna outra coisa. Ela deixa de ser aquele chicote para ser um mapa, onde a gente vai construir a nossa criação de vida, de alegria, de poder. Agora eu quero falar sobre a parte que ninguém te conta lá no Instagram, né? Quando você começa a implementar essa regra, vai ser um inferno a sua vida. As pessoas ao seu redor que estavam acostumadas com a sua versão boazinha e serviçal, elas vão estranhar. Elas vão te chamar de egoísta, de fria. Ah, você tá mudada. Elas vão tentar te culpar para que você volte para aquela caixinha confortável de capacho emocional deles. É aí que você precisa estar preparada, porque cuidar de si mesmo é um ato de guerra contra a sua própria mediocridade e contra as expectativas dos outros. Você vai ter que lutar contra a sua própria mente, que vai te dar 1000 desculpas para não ir para academia, para não ter a conversa difícil com seu parceiro. E é aqui que a maioria das pessoas desiste. Sabe por quê? Que é muito mais fácil. É muito mais fácil você pôr a culpa no mundo, em outras pessoas, do que você assumir 100% da responsabilidade por você mesmo. A vida, eu sei, Vanessa, a vida. Ah, Vanessa, mas a vida por natureza é sofrimento, é caos. Eu sei. A diferença é, você pode escolher o seu sofrimento. Você pode escolher o sofrimento da disciplina, que leva você à força, à liberdade, a conseguir as coisas que você quer, ou o sofrimento do arrependimento, da negligência, do caos, que leva você à fraqueza, ao arrependimento, à amargura, à vitimização, a estar sempre como coitado na história. Mas esse coitadismo é você que escolhe. As duas coisas doem. Você ter disciplina e fazer o que precisa ser feito e você não fazer nada e ficar se lamentando. Qual das duas você escolhe? Qual sofrimento é menos pior? Eu prefiro o sofrimento de fazer as coisas que tem que ser feitas do que o sofrimento de me arrepender por não ter feito nada. Isso pra mim é muito pior. Eu fiquei um tempão quando estava em depressão sem fazer nada.
E o arrependimento dos 10 anos que eu perdi foi muito pior do que se eu tivesse feito alguma coisa. Mas naquela época era diferente porque eu não tinha nem energia para isso, né? Eu tava doente. A escolha é sempre sua, pensa nisso. Você pode usar essas ferramentas que eu falei de uma forma mais poderosa ainda. Mas você vai precisar de duas coisas. Uma é a presença e outra é o saber. Estar presente é um ato ativo de você baixar as suas barreiras. Ai, mas o que é baixar barreiras, Vanessa? É uma ferramenta do Axis. Imagina agora muros de energia ao seu redor, que você construiu para se proteger. Você construiu um monte de barreira em volta de você para se proteger do mundo. Agora eu quero que você imagine esses muros derretendo, descendo até o chão como se fosse gelo derretendo. Baixa suas barreiras. De novo, de novo, de novo, até elas caírem. Porque quando você baixa suas barreiras, você para de resistir e começa a receber. E o que você começa a receber? Tudo que o universo pode te dar. A segunda coisa é o seu saber. Não é o seu pensar, é o seu saber. É aquela sensação no seu âmago, aquele sim ou não que vem instantâneo, sabe? É o que o Axis chama de leve ou pesado. Leve é o que é verdadeiro para você, pesado é o que é uma mentira. Então, a partir de agora, eu quero que você confie nessa sensação, no seu saber, porque a gente sempre sabe o que é melhor ou pior pra gente. Quando você baixa as barreiras e está conectada com esse saber, você consegue usar uma outra ferramenta também, que é super poderosa, que é o enunciado aclarador de Axis para dar uma limpeza geral na coisa. Eu vou colocar aí na tela, porque é uma frase longa e vocês não vão entender. Ela foi até mudada pelo Axis recentemente, né? Mudou aí o contexto, mas não vem ao caso explicar agora, né, nesse vídeo, o enunciado aclarador. Eu tenho um vídeo aí explicando tudo. A única coisa, explicando todo o enunciado, a única coisa que mudou foi que eles acrescentaram o 100, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Todas as 100 refere-se a 100 histórias ou possibilidades diferentes que você pode escolher para criar sua vida nessa realidade, que amplia o conceito anterior, que era todas as 9. E bases e criações, elas foram adicionadas para abranger ainda mais aquelas estruturas e padrões energéticos que sustentam as nossas limitações, mas não é o assunto do nosso vídeo. Basta você usar esse enunciado aclarador, ou seja, falar essas palavras, porque a energia já vai ser limpa. Então, como que é a nova frase? É certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povades, criações, bases e aléns. Vou deixar aí na tela para vocês. Ah, Vanessa, que porcaria é essa de frase que eu não entendo nada? Você não precisa entender a lógica, apenas a função. É como se fosse um código que deleta os arquivos energéticos que estão corrompidos. Mais ou menos isso. Você identifica uma limitação, como por exemplo, eu sou péssima com dinheiro. Você faz uma pergunta para trazer essa energia à tona. Tudo que me impede de ter mais dinheiro, eu destruo, descrio agora. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 100, etc. A frase inteira, tá? É como se fosse uma borracha mágica. Então a lição de hoje é essa. Para de tratar o seu Tamagotchi com mais respeito do que você trata a si mesmo. Você não é uma causa perdida. Você é a pessoa mais importante da sua vida, lembra? E você tem a obrigação moral de se tratar como tal. Não por vaidade. Não porque você é egoísta. Mas porque uma pessoa forte, saudável e bem cuidada, ela se torna uma luz para o mundo também. E isso não é egoísmo. Você não pode servir a ninguém de um copo vazio. Então é a sua responsabilidade manter o seu copo cheio. O seu desafio agora. Um novo contrato de vida começa hoje e ele tem 2 cláusulas. A primeira, a disciplina. Qual é a ação, por menor que seja, que você sabe que você precisa tomar para se tratar como alguém valioso que você é? Que você vai fazer hoje? É marcar aquela consulta médica? É ter aquela conversa sobre limites, sei lá, com a sua mãe?
É deletar o aplicativo de namoro que só traz gente lixo? É passar 10 minutos em silêncio, sem celular? Sei lá, você escolhe. E a cláusula 2. Enquanto você se prepara para tomar essa ação, para cada resistência, para cada medo, para cada auto-julgamento que surgir, você vai perguntar: a quem pertence isso? E que interessante ponto de vista é esse que eu tenho? E o mais importante, viva na pergunta. Ao invés de se afogar no problema, quando as suas barreiras estão baixas, faz uma dessas perguntas para o universo. O que mais é possível aqui que eu nunca considerei? Como pode melhorar ainda mais? Que energia, espaço, consciência, escolha eu e meu corpo podemos ser para gerar uma realidade totalmente diferente, com total facilidade? Entenda, a pergunta te liberta da prisão das conclusões. Escolha uma dessas perguntas, sei lá, ou outras que eu coloco aqui no canal, nos mantras, e faça 10, 20, 50 vezes por dia. Depois eu quero que você venha aqui nos comentários e sele esse seu novo contrato. Escreva assim, ó, contrato assinado. Hoje eu me demito do cargo de ser a minha pior inimiga. E se você quiser também deixa aqui qual vai ser a primeira ação que você vai fazer para mudar isso. A sua vida só muda quando você para de esperar um salvador e percebe que a ajuda que você tanto procura está nas suas próprias mãos. Ninguém mais vai te ajudar, põe isso na sua cabeça. Eu só saí da depressão quando eu entendi isso. Enquanto eu estava esperando vir alguém do céu para me ajudar, agora vai lá e cuida de você. Põe na sua cabeça, você merece. E se você ficou aqui até o final desse vídeo, deixa para mim nos comentários. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Tá bom? Eu fico por aqui. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são personalizados nos meus cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Tá? E dá uma olhadinha naquele vídeo que eu falei para vocês aí, o anterior, sobre Access, sobre a ferramenta que eu falo aqui a quem pertence isso. Vale muito a pena. Beijo, te vejo no próximo vídeo.